Quando o assunto é trigo, a gente imagina aquelas lavouras amarelinhas do sul do país. Só que o produto vem ganhando cada vez mais espaço na economia e no coração de muitos produtores do Cerrado. Um crescimento motivado pelas pesquisas de novas cultivares. O produtor rural Roberto Mazocco, mais conhecido como Beto, trocou o Rio Grande do Sul pelo Cerrado brasileiro há 36 anos. Para o solo goiano, ele trouxe também a paixão pela agricultura. E entre tantas surpresas que a terra proporciona, o trigo foi uma delas. Desde 2016, ele decidiu apostar nessa cultura. E hoje a produção mostra bons resultados. O trigo já vem falando que é como se fosse o pão de cada dia, né? Na primeira tentativa, seu Beto plantou 100 hectares de trigo. Com o tempo, o investimento e o retorno aumentaram. E hoje são 400 hectares de trigo irrigado e de sequeiro. Em média, ele tira 25 sacas por hectare, uma cultura que tem se adaptado à altitude e ao clima do Cerrado. O resultado do trigo aqui, por incrível que pareça, ele é melhor que do sul. Ele dá um trigo de melhor qualidade. Se adaptou muito bem à nossa região. Eu estou muito satisfeito, vamos entrar colhendo semana que vem aqui e espero nós bater um recorde de produtividade na fazenda. O plantio do trigo na região do Cerrado brasileiro vem crescendo a cada ano, principalmente com o auxílio das pesquisas de novos cultivares, que vem se adaptando ao clima mais seco e, olha, até desenvolvido mais rápido. Agora, uma outra alternativa que os produtores estão encontrando é o uso da irrigação, que melhora a produtividade. Há quem decida investir em dois tipos de sistemas de cultivo, como o seu Beto. O irrigado por pivô central, que é responsável por 45% do trigo produzido na região do Cerrado, uma média de 8.000 hectares plantados em maio e que rendem 6 toneladas por hectare de trigo colhido no mês de outubro. Já o trigo de sequeiro, que utiliza apenas a água da chuva e por isso é plantado em março com a colheita em julho, a área plantada é até maior, são 15.000 hectares, com produtividade de 2 toneladas por hectare. Para quem está colhendo trigo safrinha ou segunda safra, plantado depois da soja, por exemplo, a falta de chuva deste ano fez a produção permanecer a mesma de 2020. Luiz Carlos, que plantou no sistema de sequeiro no começo do ano, agora colhe a safra de 2021. Esse ano realmente a qualidade está mais ou menos que nem do ano passado, porém um pouco menor, menos peso, e aí isso impacta na produtividade, né? Não na qualidade. A qualidade está boa, mas a produtividade realmente deixou aquém do ano passado. Só na região da fronteira entre Goiás e Tocantins, são 50 produtores, cerca de 60.000 hectares de trigo plantado. Diferentes variedades que se adaptam ao clima e às doenças que podem prejudicar a produtividade e a qualidade da planta. Essas novas variedades que têm vindo, com tolerância à brusone, que tem permitido cultivar trigo no cerrado, no sequeiro, que é algo muito novo, né, e tem crescido explosivamente. Você pode brincar um pouco com a época de plantio. Plantar o trigo irrigado em março para tentar uma outra cultura subsequente, né, ou economizar água. Tem produtores que plantam o trigo resistente à brusone no irrigado para ter uma produtividade maior e economizar água. Então é bom ambientalmente, é bom financeiramente. Qualidade que vai parar na nossa mesa. Biscoitos, macarrão e até o pãozinho nosso de cada dia, por exemplo. O Brasil consome 12 milhões de toneladas do cereal por ano. Metade ainda é importada de outros países. Então, esse trigo vem da Argentina, do Paraguai, um pouco do Uruguai, um pouco dos Estados Unidos, Canadá e um pouco lá da Rússia. Muitos dos investimentos em pesquisa que possibilitaram essa chegada do trigo nessa região vieram da Embrapa Cerrados em parceria com a Embrapa Trigo, como é o caso das cultivares BRS 254 e da BRS 264, que são culturas irrigadas e que vêm alcançando altas produtividades na região. Essas cultivares foram desenvolvidas especificamente para o cultivo irrigado aqui na região e a Embrapa também desenvolve materiais para o sequeiro. Que no caso nós temos um lançamento aí que é o BRS 404, que já está no mercado aí também e vem alcançando aí um avanço de área aqui na região. Para manter o sistema de produção saudável, tanto o sistema irrigado como no safrinha. A Embrapa, acreditando no potencial do trigo aqui no Cerrado e vem desenvolvendo o trigo na região do Cerrado já há mais de 40 anos. Dentro do programa de melhoramento criado pela Embrapa aqui para a região dos Cerrados, nós começamos a fazer os cruzamentos então com materiais introduzidos do sul do país com materiais introduzidos em outros países, né? Então a partir daí começamos a fazer cruzamentos
e aí desenvolver e selecionar materiais aqui na região do Cerrado, dentro das condições climáticas do Cerrado. Então, por isso que nós conseguimos alcançar altas produtividades e um material de excelente qualidade industrial. Como eu digo sempre, hoje nós estamos colhendo um dos melhores trigos do mundo em termos de qualidade industrial. Ele consegue melhores preços do trigo do que no sul do país, porque o trigo aqui é produzido em julho e em setembro, é um período de entre safra, e é onde o produtor então consegue melhores preços em relação ao sul do país, né? Um dos benefícios do cultivo do trigo é a rotação de culturas, já que o produtor pode plantar ele depois das safras do milho e da soja, por exemplo. Essa palhada aqui do cereal forma uma verdadeira capa protetora para o solo, que ajuda tanto para as temperaturas do dia a dia, quanto para os impactos da água da chuva. Além, é claro, de soltar muitos nutrientes para o solo, para os plantios que vierem depois. Seu Paulo Bonato faz essa rotação de culturas utilizando a irrigação com pivô central em toda a lavoura. Na safra de verão, ele planta a soja. Logo depois vem o trigo safrinha, preparando assim a terra para o feijão ou milho na terceira safra. O trigo ele fornece uma palha excelente para a cobertura do solo. Então você pode vir com uma soja, um feijão, depois de trigo, que você vai ser... vai ter uma planta, um desenvolvimento das plantas, principalmente leguminosas, excelente. Em função de que você vai ter uma cobertura muito boa de palha. O trigo é uma planta supressora de doenças do solo, principalmente os fusários, né? O trigo é uma planta supressora de plantas daninhas, porque ele deixa uma palhada fantástica após a colheita, então ele supre bastante as plantas daninhas, então o produtor, posteriormente, ele vai ter um custo menor no controle das ervas daninhas, né? O trigo também diminui muito a população de nematóides, então esses benefícios têm trazido muita melhora nas produtividades nas culturas posteriores ao trigo, como o feijão, como a soja. O produtor aqui chega a aumentar em torno de 10 sacas por hectare. A maior parte do trigo colhido no Cerrado fica nos próprios moinhos da região. Um volume bem menor segue para o norte e nordeste do país. Apesar da quantidade parecer pequena, o trigo do centro-norte do Brasil tem muito a crescer e conta com espaço, tecnologia e muita vontade do agricultor. Esse trigo que nós estamos aqui, ele é destinado para a produção de semente para o ano que vem os cooperados plantarem. Cerrado é trigo, que nem ditado Dom Bosco, né? Aqui colhe aveia e mel, e realmente a gente consegue expressar a produtividade de diversas culturas aqui, como nenhum outro lugar do país. A Embrapa continua com esse programa de melhoramento genético aqui para a produção de trigo na região do Cerrado, acreditando nessa expansão do trigo, né? E o produtor, à medida que ele tiver segurança com as cultivares mais produtivas, mais resistentes à brusone, mais tolerante à seca, ele vai plantar o trigo e ver os benefícios que o trigo traz dentro do sistema de produção, tanto irrigado como o de safrinha, né?